Isa, sobre as partes de saúde, né, as soluções em saúde sexual e reprodutiva, né, as ISTs que a gente já falou, a gente já comentou um pouquinho, ninguém morre de IST. Mas a gente precisa ter essa preocupação. A gente passou o carnaval agora, todo mundo fala dessa questão, nossa, as ISTs, o povo precisa se divertir, todo mundo. A gente tem que tirar um pouco desse tabu, né, da saúde sexual. O que é essa saúde sexual? A gente precisa testar. Maior parte dessas infecções são assintomáticas. Se a gente não sabe o que a gente tem, a gente acaba tendo relações, a gente pode nunca quebrar essa cadeia de transmissões. Ou muitas vezes a gente vai ter então esse crescimento dessas bactérias, desses patógenos, e isso não tem fim. E a gente começa a selecionar organismos resistentes. Recentemente já saiu casos na literatura, né, nos Estados Unidos foram detectados clamídias ultra resistentes às classes de antibióticos que nós temos hoje. Poxa, por quê? A gente está dando chance para esses patógenos de se reproduzir livremente, porque eles não estão causando sintomas para o nosso corpo, é ótimo, mas pensando na área da saúde, isso pode não ser bom, porque a gente não está fazendo esse screening. Isso não entra dentro do nosso check-up, vamos colocar assim, muitas vezes, não são todas as pessoas que fazem esse check-up por esses patógenos. E aí ainda a gente sabe, Isa, tem algumas dessas bactérias que não crescem em cultura. Então se a gente não utiliza de metodologias que permitam identificar esse patógeno que não cresce numa cultura, a gente nunca vai saber. Então, dentro dessas nossas soluções para a saúde sexual e reprodutiva, nós temos dois grandes painéis. Um painel de 7 patógenos, que é o nosso DSTPC, que o pessoal já conhece, mas a gente está colocando ele dentro do modelo Express, o nosso DSTPCX, com esse prazo de liberação 24 horas. O nosso painel de 11 patógenos, que é o nosso DST-CIF, também está entrando dentro desse nosso fluxo de 24 horas, e aí esse é um painel um pouquinho mais completo, que além das bactérias, nós temos alguns outros vírus, então a gente tem bactéria Haemophilus ducreyi, temos até mesmo a detecção de Treponema pallidum e vírus herpes 1 e herpes 2. Dentro desse painel, além das amostras mais tradicionais como urina, citologias, os swabs, uretrais e cervicais, a gente tem validado também swab de orofaringe, pensando nessa possível infecção por um vírus herpes, e também sêmen. Né? A gente sabe que, vamos pensar um casal que está tentando uma fertilização in vitro. Já saiu na literatura, né? A Anvisa está obrigando uma detecção molecular para alguns patógenos, mas será que não tem algum outro patógeno que não esteja sendo detectado ali? Sim. Será que esse sêmen foi de fato testado para todos, ou a gente só vai testar para os dois que está sendo exigido e os outros não causam nada? Qual que é o custo que esses pais estão tendo? Será que não é de fato compensador ter uma possibilidade de trazer uma solução diagnóstica mais completa com uma amostra que muitas vezes é mais difícil de testar? Então a gente fala muito de custos, né? O que é caro, Isa? Depende. Para uma pessoa pode ser caro o exame, mas será que não é tão mais caro ter toda essa tratativa de uma fertilização e lá na frente, não, poxa, vamos tentar de novo porque não deu? Olha o peso emocional que tem para essas famílias. Sendo que nós temos hoje no mercado disponíveis essas metodologias. Tá? Ainda dentro dessa nossa parte de saúde sexual e reprodutiva, nós temos outros exames. Né? A gente tem falado muito de HPV, né? Os casos oncológicos têm aumentado cada vez mais. Hoje o HPV a gente entende que tem um perfil muito voltado para a saúde feminina, mas a gente tem que começar a olhar também a genotipagem para a parte masculina. Hoje nós temos tanto HPVs de alto quanto baixo risco, e a gente acaba olhando só para quê? 16 e 18. São os de maior potencial oncogênico? São. Mas a gente tem visto na literatura alguns HPVs, como é o caso do tipo 6, que é um baixo risco pensando na saúde feminina, que está sendo cada vez mais incriminado com casos de câncer de cabeça e pescoço. E a gente não está fazendo esse screening, a gente só sabe que é um baixo risco. Então, dentro desse nosso painel, além dessa identificação, a gente faz a genotipagem desses 35 subtipos, tanto de alto quanto baixo risco. E um outro diferencial nosso aqui, Isa, além dos swabs citológicos, a citologia líquida, nós temos validado o tecido em parafina. Então, essa biópsia que temos que fazer uma pesquisa junto com o DB Patol, junto com os patologistas. Poxa, será que a gente não consegue, através dessa única amostra, já fazer uma genotipagem? Sim, dentro dessa solução do DB Express, o HPV-ABX, nós temos a possibilidade de testar essa metodologia, a possibilidade de testar essas amostras já coletadas, essa biópsia que o paciente já coletou.
Junto com essa situação, né, para a parte da saúde sexual, a gente entende as metodologias que precisam continuar, como é o caso da citologia em meio líquido. Ela é essencial para esse screening, para esse mapeamento dos médicos. Então, dentro do processo do DB Express, do DB Mol junto com o DB Patol, nós temos também agora o exame da citologia em meio líquido express. Liberação em até 24 horas depois que faz esse recebimento. Para quê? Para dar essa celeridade. Então a gente entrega para os médicos e para os pacientes esses laudos diagnósticos, essas soluções com todas as evidências possíveis que ele esteja precisando. Eu acho que essa junção dos dois negócios foi o diferencial, né? A gente conseguir, de fato, trazer essa solução mais completa de um painel DST para uma pesquisa de HPV e a citologia em meio líquido. Então, ficou o paciente, né? O médico em si fica bem assistido. Já é um mercado que a gente vem desenvolvendo bem nos últimos anos e agora dá a opção de escolha em 24 horas, né? Esse prazo mais ágil faz toda a diferença. Então, acho que tem muito potencial, né? Você já enxerga, assim, nas visitas que você tem feito, você já tem... Porque, assim, a gente tem muito sucesso no desenvolvimento desse mercado voltado para, vamos chamar da linha normal, da linha né? Normal, da linha normal. Mais comercial, vamos a linha mais, assim, né? Agora, dentro da linha DB Express, quando você apresenta essas soluções, né, também completa, porque eu acho que a venda em si desses 3 exames para a mulher é incrível, né, porque a coleta já não é assim tão confortável, né, então assim, você vai no médico também ali uma vez no ano, já tem a possibilidade de fazer um rastreio mesmo para câncer de colo de útero, enfim, uma solução realmente mais completa. Você já oferecer isso, uma única amostra, mais de 10 exames, né, considerando ali o painel DST mais básico, que são 7, mais a citologia, mais o HPV, você já está oferecendo uma solução. Quando você oferece essa solução de forma mais rápida, em 24 horas, eu acho que o valor agregado é indiscutível. Como que tem sido a percepção das visitas que você tem feito, a aceitação dos próprios médicos, né? A gente tem tido feedbacks muito positivos, exatamente por isso que você falou. A gente está trazendo uma solução completa, né? A gente entende que a biologia molecular é muito boa, mas ela também tem que ser uma metodologia complementar com o que a gente tem hoje no mercado, como é o caso da própria citologia em meio líquido. Então, a gente trazer essa celeridade traz vantagem, porque daí o médico consegue ter uma conduta muito mais rápida. A gente não precisa esperar, então, mandar vários exames, como você falou assim, você faz uma coleta de citologia para cada exame. É uma coleta desconfortável para a mulher. Então, a gente traz isso. Para homem nem se fala. Homem já nem... Por isso que a gente está invalidado urina, tem invalidado o sêmen, né? Para não precisar fazer essa coleta uretral. A gente sabe que ela é muito mais desconfortável. E até a própria questão do HPV para o homem, a gente precisa começar a olhar. A gente saiu recentemente na BBC uma notícia de casos de amputação de pênis no Brasil que tem aumentado nos últimos anos, relacionado a quê? Relacionado ao HPV. Eu vi. E é uma doença, é um patógeno que a gente tem diagnóstico, só que a gente precisa entender qual para saber qual é realmente a tratativa. Então isso tem trazido vantagens, a gente tem procurado focar cada vez mais essa nossa parceria com os médicos, porque os médicos também se beneficiam disso. Ele traz um tratamento diferenciado para suas pacientes e para os seus pacientes. Só que a gente precisa ofertar. A gente muitas vezes pensa que o paciente vai achar caro. Mas o que é caro? A gente precisa trazer na mesa assim, poxa, nós temos isso, funciona, temos um prazo de tal, vai trazer resposta X. Mas nós temos hoje no mercado uma solução muito mais rápida que me traz esses benefícios com aqueles outros, mas custa 1,5x, 2x. Será que de fato para aquele paciente, a gente não sabe muitas vezes o que ele está passando, será que para ele não é benéfico ter esse prazo mais curto? A gente viu para a questão do Covid, né? Sim. As pessoas às vezes precisavam viajar ou queria saber exatamente o que estava, não queria esperar o que a gente estava naquele auge do Covid 5, 7, 10, 15 dias muitas vezes, aí a pessoa passou por todo o período de isolamento e aí que ela ia ter o resultado. Será que de fato não compensa? O que é caro? É isso que a gente está querendo trazer com o DB Express. Não vamos olhar essa questão departamentalizada, não vamos olhar um setor, não vamos olhar um exame, a gente está olhando a saúde como um todo, a gente está olhando a jornada de saúde inteira. E a ISA, além de toda essa parte da citologia, do HPV e dos painéis DST, a gente colocou dentro da parte de saúde sexual e reprodutiva a detecção de toxoplasmose. Voltando para aquilo que a gente conversou, aquelas mães, poxa, é um momento tão importante para as famílias, um momento tão importante para essas mães cuidar desse seu filho. E a gente sabe o quão danoso é uma infecção por toxoplasma. Sim.
Será que a gente pode se dar o luxo de esperar, às vezes, resultados muito mais longos? A gente tem uma questão da serologia, a gente sabe que é muito mais rápido. Deu um IgG positivo, mas um traço de IgM. Poxa, será que a gente precisa daí? Deu IgM positivo, é um indicativo. Poxa, a gente precisa ter uma metodologia confirmatória, a gente precisa... Vamos fazer então uma biologia molecular? Mas levar às vezes 10, 12, 15 dias. Qual que é o preço para essa mãe esperar 10, 12, 15 dias para saber se ela tem alguma situação que possa afetar esse filho dela? O que é caro para essa mãe? Será que é essa solução um fluxo mais rápido ou é a saúde do seu bebê? Então a gente traz toda essa situação, toda essa avaliação na área da saúde junto com essa nossa linha. Eu acho que não é só preço, né? É valor. É valor. E é algo assim muito indiscutível. O que é valor para mim pode não ser para você. E eu acho que a gente tem que dar para o paciente a opção de escolha. Né, e não simplesmente chegar, não, isso é caro, não vou oferecer. A gente brinca até na equipe, né, de especialistas de produto, que a nossa missão é disseminar conhecimento, acessibilizar esses testes e dar a opção de escolha. Eles precisam escolher com informação baseada em evidências, obviamente, se aquilo cabe ou não para eles. Né? Claro, o custo é importante sempre, a gente vai falar um pouquinho disso também, mas acredito que o valor é acima de qualquer coisa, né? Exatamente. É indiscutível. É uma proposta de valor. Uma então, proposta de valor. A gente tem essa proposição de valor com essas nossas soluções, né? Foi o que você falou. O que é importante para cada um? A gente não pode imaginar que todo mundo vai ter a mesma visão e é isso que a gente está querendo trazer para dentro do mercado. Aí, Isa, a outra linha, né, a nossa última linha que nós temos, são as nossas arboviroses. A gente sabe... a situação que nós temos com dengue, principalmente dentro do Brasil, mas a gente tem outros vírus, Zika, chikungunya. Então, dentro dessa nossa solução, nós temos um painel de arboviroses, que com uma única amostra, tanto de soro ou urina, a gente faz a detecção desses 3 arbovírus, o vírus Zika, o vírus dengue e o vírus chikungunya, ou também, se precisarmos uma detecção exclusiva para chikungunya, a gente tem esse exame de detecção de chikungunya. Tá? Então, soluções, Isas, nós temos muitas, né? Para quê? Para atender essas necessidades, né? Vamos reforçar, qual que é aquela nossa situação hoje? Quanto mais o tempo passa, menores podem ser as chances desses pacientes, maiores são os custos, sejam esses custos financeiros ou custos pessoais. E por que a gente tem isso? Porque a gente está naquela corrida, aquilo que a gente falou, os médicos precisam dessas evidências, os exames estão acontecendo. Se a gente vai trabalhar então para essa parte da infectologia com os exames de cultura microbiana, são ótimos, são metodologias muito boas, vamos continuar fazendo? Sim, só que muitas vezes o tempo não vai nos atender. O que nós propomos com o DB Express? Através dessas nossas soluções moleculares, como nós temos um laudo liberado em até 24 horas, a gente consegue um laudo diagnóstico, a gente consegue então trabalhar com laudo diagnóstico hoje para os médicos e não mais laudos confirmatórios, porque o médico tem que ter uma conduta terapêutica, então a gente traz esses laudos muito mais rápido para ele nortear qual que é a conduta clínica que será mais adequada para aquele paciente que está sendo avaliado. Bom, então, resumindo esse bloco, falamos de agilidade, resultados de precisão, medicina personalizada. Agora, olhando para a jornada do paciente, quais são as aplicações, quais são as vantagens dessa linha para os pilares aí que a gente tem envolvido nessa compra mesmo, né? Do começo ao fim ali da jornada. O que você acredita que é a maior vantagem do projeto? Quais são as aplicações? Comenta um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, como a gente comentou, né, o DB Express é uma linha de exames, mas não são exames. Então a gente não vende exames, a gente está vendendo soluções. Por que soluções? Porque a gente tem que ter ciência que a jornada de saúde tem vários pilares, tem vários personagens. Então a gente tem os pacientes, tem os médicos, tem os laboratórios, os hospitais, os familiares. E a ideia é que o DB Express seja essa junção, seja essa ferramenta, seja essa solução que olha o todo. E mais do que olhar o todo, é fazer com que essas engrenagens, com que todas essas áreas, todos esses pilares da jornada de saúde funcionem muito bem, rodem muito bem e tragam os resultados que todos precisam. E o que cada um desses personagens, né, o que cada uma dessas grandes áreas estão visando? Quais são essas necessidades? Né? O que a gente está trazendo de diferenciais? Por exemplo, Isa, para o paciente, por que é importante, né, que a gente mapeou, por que é importante ter esse tempo de resposta rápido? Porque se ele tem um laudo diagnóstico rápido, ele pode sim ter cada vez um tratamento muito mais assertivo e personalizado, vai auxiliar com que seu médico acompanhe melhor,
Tem uma redução de custos, né? A gente sabe que hoje o antibiótico está muito caro, então se a gente já tem uma evidência, um indicativo de qual é o melhor antibiótico a ser utilizado, o médico já pode fazer essa delimitação muito mais rápida. E toda a parte de tranquilidade e segurança, né? Falando aqui a questão das mães, agora as crianças voltando para as escolas, vai ter quadros respiratórios. A gente lembrar, poxa, por que um exame, uma solução de 24 patógenos, sendo que alguns a gente não tem conduta clínica? Tudo bem, não tem uma conduta clínica, mas tem uma conduta que a gente possa tranquilizar e trazer segurança para esses pais, mas lembrando que lá na ponta para os hospitais também, isso também traz tranquilidade, segurança e economia. Então, essas vantagens a gente está trazendo. Né? Tem esse link. Muitas vezes assim, a gente está querendo saber se tem uma influenza ou não tem. Que ótimo que não tem, mas vamos olhar o lado positivo de um resultado negativo, vamos colocar assim, um resultado de um outro patógeno que a gente não esperava. Tem o seu valor. Os médicos precisam ter isso. Quando a gente fala então dos médicos, Isa, o que tem de vantagem para esses médicos? Né? Então a gente está trazendo aqui um apoio ao diagnóstico. Por quê? A gente tem identificação precisa de patógenos causadores de doenças e até mesmo de resistências. A gente quer trazer cada vez mais segurança nas tomadas de decisões e o atendimento dos seus pacientes. Com esse diagnóstico assertivo baseado nos pilares da medicina personalizada, a ideia é que é o quê? Que a gente tenha a escolha do medicamento adequado no momento certo. Olha só como isso auxilia também. A gente pode trazer com esses médicos uma melhor gestão da agenda, diminuindo esse tempo com as reconsultas, então aumenta essa produtividade e lucratividade para esses médicos. A gente tem uma agilidade na liberação dos laudos, porque então aumenta essa chance de cura desses pacientes e, óbvio, ele está trazendo cada vez mais diferenciais para os pacientes que ele está de fato tratando. E aí, dentro dos laboratórios, né, hoje o que nós temos de vantagens? Os laboratórios são os grandes parceiros do DB. E, poxa, será que o laboratório tem vantagens com o DB Express? O que é importante para esses laboratórios? Sim. Por quê, Isa? A gente está trazendo uma redução de custos. Eles não precisam investir nas metodologias de biologia molecular, porque dentro do DB Express, do DB molecular, nós já temos isso. Então ele não precisa investir nesse maquinário próprio. Nós temos um amplo portfólio de exames moleculares com resultados em até 24 horas, e esse resultado em até 24 horas faz o quê? Permite um maior relacionamento desses laboratórios com os médicos e pacientes. Aqui um diferencial muito legal, Isa. O DB Express conta com uma assessoria científica dedicada e exclusiva para atender as necessidades desses laboratórios, situação que a gente precisa tratar sobre uma situação de alguma amostra, então nós temos uma assessoria científica dedicada. Por quê? Nós temos um prazo muito curto, então a gente precisa ter esse contato muito próximo com os clientes. E obviamente, né, quanto mais os laboratórios investem e trazem esses diferenciais, mais ele passa a figurar como uma referência em cuidado com a saúde. Então ele demonstra essa preocupação com a jornada de vida do paciente. E os hospitais, Isa, lá na ponta, né? A gente está começando cada vez mais a conversar com os hospitais, a gente tem visto que os hospitais precisam aumentar essa produtividade. O que nós temos de diferenciais com o DB Express? A gente trabalha somente com metodologias de alta sensibilidade e especificidade, esse laudo em até 24 horas. A ideia é trazer as peças da medicina personalizada cada vez mais para perto. Então, essa agilidade no início do tratamento correto e a medicação adequada, o que permite? Uma gestão de leitos. Por quê? A gente traz um melhor gerenciamento de leitos para saber se esse paciente de fato precisa estar internado ou não, ou tendo um laudo muito mais rápido, a gente tira ele do internamento mais rápido. E o que isso faz? Permite com que os hospitais possam aumentar as suas cirurgias eletivas, que é onde o hospital tem esse retorno, é onde o hospital precisa investir. Hoje, para um hospital fazer uma cirurgia eletiva, ele tem que ter um leito de UTI liberado. E às vezes ele está com aquele leito bloqueado 2, 3, 4, 5 dias porque tem um paciente que está esperando um resultado de cultura de sepse, para saber se de fato tem ou não. Quanto está custando esse paciente, mas também quanto está custando para o paciente, para o hospital não ter esse leito liberado, que ele não está tendo de retorno. Tá? Toda uma questão de farmacoeconomia. Com esses nossos resultados rápidos, direciona melhor o tratamento. Dependendo do próprio exame da sepse, a gente pode trazer uma melhor definição dessa antibiótico terapia, reduzindo esses custos. E, como resumo, então, essa otimização dos custos, então essa redução dos números de internações e os custos hospitalares são conseguidos através dessas nossas soluções. Rô, do ponto de vista técnico, acho que não há sombra de dúvidas o quanto a gente está entregando um produto, né, uma solução completa.
com inúmeras vantagens, né, como você bem descreveu todas elas. Agora, muitas vezes nas nossas visitas, principalmente nessas instituições de saúde, quem nos recebe são pessoas de áreas administrativas, né, que não têm tanto esse conhecimento técnico e aí não entende muitas vezes esse apelo. Então, a gente precisa falar também em dados financeiros e isso foi um pilar também mapeado desde o início do projeto. Então, né, de forma econômica, né, já ficou claro que tempo é dinheiro. Né? Mas como a gente pode passar para quem está nos assistindo mais detalhes sobre isso, né? As vantagens financeiras que o DB Express também oferece, além desse prazo de 24 horas, do portfólio completo, da sensibilidade da técnica de biologia molecular, enfim, tudo que já foi discutido. O que mais ainda, se é possível, a gente está oferecendo para esses pilares hospitais, médicos, o próprio paciente que também está envolvido nessa cadeia, mas agora sob esse olhar financeiro. É isso que você falou, é muito factível que tenha essas vantagens técnicas, né? Mas o que isso de fato traz de retorno em tempo diagnóstico, em retorno financeiro? Porque a gente entende que as instituições precisam também prezar por isso. Eu vou mostrar alguns dados, eu vou usar como exemplo aqui a questão da sepse. Tá? Dentro, né, de todas as vantagens que a gente tem dentro do DB, talvez os nossos clientes não saibam, mas a gente tem sempre equipes muito voltadas para o nosso mercado. E a gente tem toda uma equipe de inteligência de mercado dentro do nosso grupo que está de olho nessas tendências. E a gente conseguiu fazer um levantamento de dados de todas essas informações. Então a gente fez um levantamento, por exemplo, qual é o histórico de internação por sepse que nós temos na região sul, certo? Com dados disponibilizados pelos próprios hospitais, pelas próprias instituições de saúde. Então são dados desde 2015 até 2018 e a gente pode ver que a gente teve ali em torno de 197 mil internações por sepse na região sul. Né? Vamos tratar a região sul como sendo um laboratório, um grande cliente, uma área da saúde. Quando a gente olha em termos de números, isso já é muito alto, as taxas de mortalidade batem ali quase 40% e a gente vê que tem uma média de permanência de um paciente séptico em torno de quase 10,5, quase 11 dias dentro da instituição. 11 dias esse paciente dentro dessa instituição. Se a gente vai olhar valores, foram gastos aí ao longo desses 8 anos, né, o que foi repassado pelo SUS, o que o governo próprio teve, um custo de 702 milhões, quase 703 milhões com a situação de sepse. A gente verifica assim, pensando no custo, com o tempo de atendimento, com o tempo de internamento e os números de pacientes, dá um valor diário de R$330, fazendo uma conta de quantidade de pacientes internados com o tempo de internação com o custo. Só que a gente sabe que não custa R$330 um paciente. Tem todos os outros custos que as instituições têm, que muitas vezes ela pode estar arcando com esses custos porque não está tendo esse retorno financeiro. Por quê? Porque ela não está sendo produtiva. Então, o que é a ideia? Né? A gente tem falado muito sobre esse nosso tempo, nosso principal tempo de resposta. Vamos fazer uma simulação, Isa. Então, a gente tem ali uma média de permanência desse nosso cliente sul de 11 dias desses pacientes. A gente viu que lá em 8 anos, quase 197 mil por mês, dá quase 2.045 pacientes por mês em quadros sépticos na região sul. Aí a gente vai fazer uma simulação, Isa. Vamos imaginar que a gente esteja trabalhando com uma instituição que tem 10 pacientes por mês. Né? O que nós vamos mudar? Vamos supor que no cenário atual a gente esteja trabalhando com uma instituição que tem um laudo para sepse, desde a identificação até a parte das resistências, em torno de 7 dias. Tá. Ele leva 7 dias para ele ter esse resultado. A gente viu que tratamento e internação está levando 11 dentro da realidade desse cliente. Vamos falar do custo. Né? A gente sabe, poxa, vamos falar do custo. Um exame de biologia molecular é mais caro. É mais caro, mas o que é caro? Então vamos fazer uma comparação. A gente escuta muito, poxa, mas é 10 vezes mais caro, então a gente vai simular. Então um custo de exame tradicional que custe 1x, vamos usar como base, então, um valor diário de internação ali de 330, que a gente tem um gasto de medicamentos com R$500, mas também vamos colocar outros custos, R$2.000. Com o cenário do DB Express, vamos colocar um laudo ali em 2 dias, pensando que a gente tem algumas regiões que tem esse nosso tempo de transporte, então assim, em 2 dias da coleta dessa amostra esse resultado está liberado. A gente está reduzindo de 7 para 2 dias. Que a gente consiga reduzir em torno de 30% o tempo de internação e tratamento desses pacientes. De 11 a gente cai para 8. Mas o exame custa 10 vezes mais, Isa. Poxa, 10 vezes mais, ele é caro. Muito mais caro. Ele é muito mais caro. 10 vezes é 10 vezes mais caro. Mas o que é o caro? A gente não pode olhar o centro de custo apenas do laboratório.
Talvez no laboratório saia caro, mas quanto que isso traz de economia para a área da saúde como um todo? Então a gente vai comparar os mesmos valores diários, os mesmos valores de medicamentos e os outros custos. E a Isa, fazendo essa simulação com dados do próprio SUS, da região sul, o que a gente tem? Nós temos uma projeção realmente de aumento de custos de exames, 10 vezes mais ao longo do ano. Só que quando a gente fala em reduções de custos com internação, gastos com medicação, os outros custos que a gente tem associado dentro de uma instituição que muitas vezes ele não está nem conseguindo receber do SUS, porque eu tenho uma tabela específica, mas ele gastou muito mais. Quando a gente olha o todo, a gente tem uma projeção de economia no mês de quase R$84 mil e no ano 1 milhão. É uma projeção dessa economia que poderia ter sido realizada fazendo o quê? Aumentando essa produtividade. E aqui a gente só está falando, Isa, de aumentar o tempo, diminuir o tempo de laudo, diminuir o tempo de internação. Lembrando que isso faz uma melhor gestão de leitos, permite liberar leitos mais rápidos, permite atender mais pacientes, permite realizar cirurgias eletivas. Então, existem formas da gente trazer esse aumento de produtividade e essa eficiência dentro da área da saúde. O DB Express é essa forma. O DB Express é essa solução que a gente está trazendo. Por que, Isa? O DB Express, ele é mais que um apoio laboratorial. Ele é um apoio diagnóstico. É mais uma ferramenta dentro de todas as outras que o grupo do DB já disponibiliza a todos os nossos clientes. É isso que a gente está trazendo para o mercado. É esse diferencial. É fazer mais com o que nós já temos. É aumentar essa produtividade, aumentar essa eficiência junto com todos os nossos clientes e parceiros. Meu Deus, incrível! Já me surgiu várias dúvidas. Essa calculadora que você mostrou, caso o cliente tenha dados para nos fornecer, é possível a gente fazer isso de modo personalizado e mostrar para ele os dados reais? Sim, nós temos então essa outra funcionalidade, junto com o DB Express, a gente consegue fazer um estudo de qual é o cenário que ele tem. Como a gente falou, isso são dados do SUS, mas muitas vezes os hospitais têm os próprios dados. Poxa, será que a gente não está com um cenário ainda pior, vamos colocar assim, do que a gente está vendo? Então a gente tem essa tratativa junto com as nossas assessorias, com os especialistas de produto, com a equipe comercial, para identificar quais são os problemas. Nós não vamos trazer uma solução geral para todos os clientes. A gente quer saber o que é de fato necessário, o que esse perfil, o que esse cliente nosso quer, o que atende ele. Nós não vamos fazer mais do mesmo. Isso já tem no mercado. A gente quer trazer um diferencial para a área da saúde e personalizar cada vez mais. Assim como a gente trabalha com uma medicina personalizada, o nosso atendimento também visa ser cada vez mais personalizado. Você falou uma palavrinha mágica aí, que é o fato da descentralização. Na análises clínicas é algo, né, que foi disruptivo para o DB. É um dos nossos diferenciais, a gente ter começado aqui em São José dos Pinhais e depois ido para Sorocaba, e agora a gente já está com unidade em Minas, em Goiânia, inaugurando esse ano no Rio de Janeiro. Para a biologia molecular, a gente sabe dos custos envolvidos. Quando a gente fala, por exemplo, da genômica, muitas vezes a gente precisa, né, é muito caro, a gente tem que centralizar a questão de mão de obra envolvida. Mas olhando para commodities e olhando para essa nossa linha de urgência, principalmente, e do apelo que isso traz, a gente tem discutido também a descentralização. Talvez nas nossas unidades, não sabemos bem ainda como estruturar isso. Qual que é a tua opinião sobre a descentralização da biologia molecular em um cenário de mercado? Hoje a gente entende a questão dos custos são importantes. A biologia molecular a gente sabe que é uma metodologia muito mais cara se a gente for comparar com a microbiologia. Mas aí a gente volta para aquele mesmo discurso, o que é o caro, né? E aí, será que realmente não tem esse volume de amostras? Hoje a gente está fazendo, né, em 2 grandes unidades do DB, mas será que nas outras regiões não tem um volume de amostras que nos permita fazer essa descentralização, que nos permita melhorar esse prazo? Vamos pegar o exemplo do Covid de novo, né? A gente tinha aí rotinas aí de 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil amostras num dia. Óbvio, a gente não quer uma nova pandemia, a gente sabe, né, nem queremos 10 mil amostras de sepse num dia, porque a gente estaria numa situação de calamidade pública, mas será que de fato não existe demanda para todos esses outros exames? Ou será que a área da saúde não percebeu que dá para fazer diferente? Então a gente está realmente aqui com essa solução do DB Express, desafiando o status quo do mercado diagnóstico. Sim. A gente quer mostrar que tem como fazer, por isso que todas as amostras que entram dentro do DB Express são tratadas em urgência, elas são processadas e são liberadas em 24 horas.
Porque a gente entende essa proposta de valor da nossa solução. Não é um exame, é uma solução. Talvez no primeiro momento não seja de fato factível essa descentralização imediata, mas será que a longo prazo a gente não consegue trabalhar? Será que construir isso junto com os médicos, com os enfermeiros, com os nossos laboratórios parceiros? Mas será que as outras metodologias não podem de fato seguir esse mesmo cenário? Então, assim como o DB foi disruptivo, né, na descentralização das análises clínicas, a ideia é ser aqui cada vez mais disruptivo dentro da área da saúde, trazendo todos esses diferenciais. E assim, para a gente tentar finalizar tudo isso, quais são as suas perspectivas assim para os próximos meses referente à linha DB Express? O que você espera? Bom, a gente tem trabalhado muito próximo com todos os nossos representantes comerciais aqui na região. É uma abordagem cada vez mais próxima dos médicos, né, e trazer esses diferenciais. A gente entende que a área da saúde tem protocolos, os hospitais têm seus protocolos, mas a gente quer realmente uma proximidade cada vez maior com esses laboratórios que atendem hospitais. Essa jornada, né, todos os pilares, todos os personagens da área da saúde a gente quer trazer para a mesma mesa de discussão. É possível sim fazer diferente, é possível sim trazer ganhos na saúde para todos, seja ganhos financeiros, seja ganhos emocionais. Então a gente está nessa tratativa com todos os nossos representantes, cada vez mais conversando, a própria equipe, as meninas das especialistas de produto estão visitando, então a gente está levando isso. E o que a gente quer é cada vez mais essa abertura, né? Então quem está aqui nos assistindo, poxa, chama os representantes, chama a gente para conversar, a gente quer entender qual que é a sua necessidade. Então a gente quer trazer um apoio diagnóstico, a gente quer fazer o diferente, né? O DB é diferente porque a gente não compete com os nossos clientes e parceiros, nós trazemos cada vez vantagens, né? E essas vantagens são transferidas e são materializadas cada vez mais através desse nosso projeto. Eu achei que ia ser a última, mas vamos finalizar com 2 dicas para os nossos laboratórios aí, para quem quiser trabalhar com a linha DB Express. Seja uma dica de marketing, uma dica comercial, como que eles podem se posicionar, se preparar para trabalhar essa linha? Olha, hoje o atendimento é essencial, né, se a gente for falar. Então, as pessoas buscam um customer experience, uma experiência cada vez melhor. E a gente precisa dar opção, né, a gente precisa mostrar que existe. Pode ser que uma pessoa aceite, mas pode ser que outra não. Só que a gente precisa divulgar, a área da saúde precisa ser divulgada. Até tem uma situação que eu gosto de comentar, até ali os anos 2020, ali que não existia o Covid, eu conversava com a minha avó, eu falei, vó, eu trabalho em laboratório, faço PCR. Aí ela falava assim, não, laboratório, ela entendia o laboratório. Aí ela acabou tendo que fazer um exame de Covid, aí ela me ligou, Rodrigo, tudo bem? Eu falei, tudo, vó, e a senhora? A senhora fez o exame, né? Tipo, tá tudo bem? Não, deu negativo. Mas agora eu entendi o que é a PCR que você falava, né? Eu falei, avó, você viu? Ela virou pra mim assim, nossa, mas você fica colocando cotonete no nariz das pessoas todo dia? Foi isso. Falei, olha, avó, é quase, essa é a forma de coleta. Mas olha que interessante. Foi uma situação de calamidade pública, né? Uma epidemia, uma pandemia. Só que as pessoas hoje sabem o que é PCR. Só que a PCR não é só do Covid, a biologia molecular não é só do Covid. Essa mesma celeridade que a gente trouxe para esse diagnóstico também pode ser aplicada para as outras áreas. Então a gente precisa trazer conhecimento para as pessoas, a gente precisa divulgar cada vez mais e mostrar esses diferenciais. Porque a gente tem formas de fazer diferente. O Brasil é um país de dimensões continentais, mas tem pessoas muito boas, temos iniciativas muito boas, nós temos uma preocupação com a saúde. E nós temos metodologias cada vez mais de alta complexidade, como você já falou, e a gente está trazendo isso de fora do país. Tem desenvolvimentos internos que a gente quer trazer essas vantagens do que a gente muitas vezes acha que lá fora é muito bom, mas aqui também está muito bom. É aqui que a gente quer fazer essa divulgação, é aqui que a gente quer fazer essa diferença. A gente brinca não, né? Discute isso mesmo na equipe de forma séria. Não adianta nada, toda essa tecnologia, esses exames, essas soluções completas, se isso não chegar para quem de fato precisa. Então, a nossa missão, o propósito do DB Express, acho que o propósito do DB, tanto das especialidades como o DB como um todo, é de fato levar isso para quem, né, para os nossos clientes, para os pacientes, levar informação, disseminar isso a 4 cantos para que de fato a gente tenha efetividade, né, nessas ações
Porque é isso, assim, temos muita coisa bacana, a pandemia acelerou muito isso, trouxe também algumas desinformações, então o nosso papel também, né, a gente viveu essa onda, de comunicar e comunicar de forma assertiva, né, com informações de qualidade. Acho que é isso que faz toda a diferença no final. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Luiz, agradeço a participação de todos também. A gente está mais do que disponível, né? Quem quiser conversar mais sobre o DB Express, conversa com os representantes, pede uma reunião. A gente está aí para ajudar vocês, né? A ideia desse nosso webinar é divulgar cada vez mais e a gente quer estar cada vez mais próximo, entender quais são as necessidades e como a gente pode ajudar cada vez mais, como a gente pode ser um apoio cada vez mais completo. Além dos nossos canais da Universidade Corporativa, nós também temos os canais comerciais, tem os especialistas de produto, um em cada região do país. Nós temos também 2 pessoas a nível nacional, cuidando das maiores contas. Então, temos uma equipe aí de mais de 100 representantes para assistir vocês, de fato, o que precisarem, o que surgir aí de dúvida referente a essa linha, eu, Rodrigo, estamos à disposição. E queria agradecer vocês por ter nos assistido até aqui, acompanhado essa jornada. Espero que tenha sido tão bom quanto foi aqui para nós esse bate-papo. Muito obrigada. Muito obrigado, pessoal, e até uma próxima. DB Express, mais que um apoio laboratorial. Um apoio diagnóstico.